Então vamos lá, galera. Agora a gente vai ver a aula de progressão aritmética. Então, matemática do Eva está na janela, se liga em mim, só em mim. Nessa aula a gente vai definir o termo geral. Você tem que assistir a aula anterior de sequências numéricas, que é a introdução a PA. Então, que eu já explico mais ou menos o que é uma PA. Então, o que é PA? PA é a abreviação de progressão aritmética. E aritmética significa soma. Então, a gente está somando alguém, como a gente viu na outra aula. Isso aqui é uma PA. É uma PA de razão quanto? Quanto que eu estou somando de um número para o outro? Como que a gente acha a razão? É óbvio que dá para fazer de cabeça. Mas é só você pegar o A2, que é o segundo termo, e subtrair o A1. Ou, se você quiser, pode pegar o A3 menos o A2. Como ela é de recorrência, é só você pegar o maior menos o menor número. Então, quem é a razão aqui? Quem é a razão? Dá para fazer de cabeça. 7 menos 3, a razão é 4. Então, eu estou somando o número 4. Quem é o próximo número, então? 3 mais 4, 7. Mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19. E assim vai, ela pode ser finita, para aí, ou pode ser infinita, que tem resistência. Nesse caso aqui eu tirei a reticências, ela é finita, tranquilo? E a PA ela pode ser de 3 tipos, ela pode ser crescente, que é o exemplo aqui de cima. Então imagine uma PA, começa no 1 e a razão é 4. Não, vamos mudar, 4 foi de cima, a razão é 2. Quem é o próximo número? 3. Mais 2, quem é o próximo número? 5. Mais 2, quem é o próximo número? 7. E assim vai para o infinito, ela é infinita. Ou seja, quando que ela é crescente? Razão maior que 0, ou seja, a razão tem que ser positiva. Nesse caso aqui, a razão era 2. Tranquilo? Então, ela é crescente quando a razão é positiva. Então, você imagine agora uma razão que comece, uma PA, que comece no 10. E a razão dela é menos 5. Então, quem é o próximo termo? 10 mais menos 5, na verdade é 10 menos 5, dá 5. Menos 5 dá 0. Menos 5 dá menos 5. Menos 5 dá menos 10, ou seja, ela vai para o infinito lá. Ou seja, essa é uma PA decrescente, porque os números estão diminuindo. Aqui os números estão crescendo. Aqui os números estão decrescendo, diminuindo. Ou seja, quem é a razão aqui? Menos 5. Então, quando que uma PA é decrescente? Quando a razão é menor que 0, ou seja, negativa. Beleza? Razão negativa. E quando que a PA é constante? Os números dela não se alteram. Então, por exemplo, ela começa no 4 e o próximo número é 4. E o próximo número é 4. E o próximo número é 4. O que acontece, galera? O que está acontecendo aí? A razão dela é 0. Beleza? Está somando 0. 4 mais 0, 4. Mais 0, 4. Ela é constante. E quando que ela é constante? Quando a razão é igual a 0. Então, se pedir para vocês classificarem a PA, tem esses 3 tipos de classificação. Eles chamam também de estacionária, essa aqui, que está estacionada, não muda o número, constante. Beleza? Então agora a gente vai determinar a fórmula do termo geral. Como que a gente faz isso? Ela não é uma sequência por recorrência? Então como que é? O A1 está aqui. Como que o A2 faz para existir? O A2 é igual ao A1 mais a razão. Olha lá, eu recorri a esse. Quem é o A3? O A3 é o A1 mais, o A2 mais a razão. Mas espera aí, o A2 aqui em cima não é
o A1 mais R, então eu vou, em vez de escrever A2, eu vou escrever isso aqui, ó, que é a mesma coisa. Isso é igual a isso. Então eu vou tirar e vou escrever o A1 mais R. Então quanto que ficou o A3? O A3, galera, ficou A1 mais 2R. Beleza? Quem é o A4? O A4 é o A3 mais a razão. Beleza? Ele recorre ao anterior e soma a razão. Então, como é que fica? Ao invés de escrever o A3, eu vou escrever isso aqui, que é a mesma coisa, que eu acabei de achar. Então, eu vou substituir isso por A1 mais 2R. Então, como é que fica? A1 mais 2R mais R fica o A1 mais 3R. Vou fazer mais um só, você já vai perceber onde eu quero chegar. Quem é o A5? O A5, galera, é o A4 mais a razão. Só que o A4 eu acabei de escrever ele aqui em cima. Em vez de escrever assim, eu vou escrever ele assim. O A4 é o A1. Desculpa, o A5 é o A4. O A4 é o A1 mais 3 razões. Então, como é que fica o A5, galera? O A5, ele é o A1 mais 4 razões. Então, aqui já dá para a gente perceber uma lógica no termo geral. Ou seja, se eu quiser ir para o infinito e achar o AN, uma posição qualquer, nada mais é que isso aqui. Ó. Dá uma olhada. Para achar o A2, eu peguei o A1 e um R. Ou seja, um a menos que a posição 2. Para achar o A3, eu peguei o A1 e 2R. Beleza? O que está acontecendo? Por que é o A1 e 2R? Porque para chegar no A3, eu usei a razão duas vezes. Ó. Uma razão, duas razões. Beleza? Eu usei duas vezes. Como que é o A4? É o A1 e 3 R's, um a menos que a posição. Por quê? Para chegar no A4, que é esse aqui, ó, peraí. Para chegar no A4, que é esse cara aqui, eu usei uma, duas, 3 razões. Para chegar no A5, é o A1 mais 4 R's. Eu usei 4 razões para chegar no A5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara é o A5. Quantas razões eu usei para chegar nele? 4. Ou seja, é sempre um a menos que a posição. Então, eu não vou ficar fazendo isso. Se eu quiser achar o A10, vou fazer primeiro o A10. Quem é o A10? É o A1 mais quantas razões eu uso para chegar nele? Uma a menos. 9. Se eu quiser achar o A20, o A20 é o A1 mais 19 razões, uma a menos. E quem é o termo geral? Isso aqui é a fórmula. Quem é o AN? O AN é o A1 mais esse cara tem que tirar 1, N menos 1 vezes a razão. Ou seja, 20 menos 1, 19. 10 menos 1, 9. N menos 1 é N menos 1 mesmo. Então esse é o termo geral. Então, queridos, vamos supor, voltando para essa sequência aqui, dá uma olhadinha nela. Vou apagar aqui para ficar mais visual. Voltando para essa sequência, que eu sei que a razão vale 4. Se eu quiser achar o A31, pô, tu vai ficar fazendo, somando 4 até o 31? Não precisa. Vem para o termo geral. Então, como é que a gente faz isso? Eu quero achar o A31 dessa. Beleza? Então, a gente faz assim, ó. A31. É o 31º termo, é a posição dele. É o A1. Quem é o A1? 3. É o A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1. Ou seja, 31 menos 1, 30 razões. Quem é a razão? 4. Acabou. É só substituir na fórmula. Então, como é que fica? Quem é o A31?
O A31 é 3 mais 120. Ou seja, o A31 é o 123. Não precisa ficar somando lá várias vezes. Essa é a fórmula do termo geral, beleza? Só que ela não é congelada. Por que congelada? Professora, pode usar só o A1 aqui? Não, às vezes, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que aqui, tu sabe, eu vou fazer de propósito. Quem é o próximo termo aqui? Soma 4 seria o 23. Beleza? Fica olhando, é o próximo termo. Qual a posição dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu quero achar o A6. Tem várias maneiras de achar o A6. Eu posso achar o A6 assim, ó. A6 é igual a 1 mais 5 razões. Beleza? Que é essa fórmula aqui. A1 mais 5 razões. Mas eu posso achar o A6 assim também, ó, porque às vezes ele não dá o A1. O A6 é o A4 mais, agora me diz, se do 1 para chegar no 6 você usou 5 razões, do 4 para chegar no 6 você usou quantas razões? 6 menos 4, 2 razões. Beleza? Ou eu posso fazer assim, ó. A6 é igual ao A2 mais do A2 para chegar no A6, quantas razões eu usei? 4 razões. Ou seja, essa fórmula não é congelada. Se aqui for o A3, é só pôr menos 3. Se aqui for o A10, é só pôr menos 10. Então ela é uma forma genérica. Quer ver como é que fica aqui, ó? Dá uma olhada. A6 igual. Nós já sabemos que é 23. Eu só estou te ensinando a teoria. Essa aula eu reservei para mostrar o que é PA e o termo geral. Então essa é a fórmula do termo geral. Então como é que fica? O A1, 3, mais 5 razões. Quem é a razão? 4. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Show. Bateu. Próximo. A6 é igual a 4. Quem é o A4? É 15, mais 2 razões. 2 vezes 4, 8. 8 mais 15, 23. Então repara, ela não é congelada. Você chega por outros caminhos também. O A1 pode mudar. Então vamos lá, quem é o próximo? A6 é igual a A2, quem é o A2? 7. 7 mais 4 vezes a razão que é 4. 4 vezes 4, 16, mais 7, 23. Ou seja, está provado que a fórmula não é congelada. Então eu posso escrever ela assim, mas posso escrever ela assim também, ó. AM, vou pôr M aqui. Beleza? É igual vou deixar a M mesmo, para não mudar. AM é igual a AM mais, ou seja, um cara qualquer. Mas quando era um cara qualquer, o que a gente fez? Esse menos esse. Cara qualquer, 6 menos 1, 5. 6 menos 4, 2. 6 menos 2, 4. Então, como é que fica esse pedacinho aqui? Era N menos 1 porque eu usei o A1. Como eu usei o N, fica N, 6, que é o primeiro, menos os 2, que é o segundo, que aqui é o M. Ou seja, galera, resumindo, para acabar a aula, é só você pegar esse, subtrair a posição desse, subtrair com a posição desse. Então a fórmula geral é essa, beleza? Esse é o termo geral que eu deduzi com vocês, mas ela pode ser usada assim também, porque não é congelada, beleza? Vamos treinar os exercícios e avançar na matéria.